Fala, povo cheiroso! Alguns nem tanto. Seguinte, ó, continuando aqui o nosso papo, né? Se você tá chegando de paraquedas aqui, volto a dizer, tem uma aula para trás aí, são as aulas 13, 14, 15, pro primeiro ano do ensino médio. Se você perdeu o primeiro vídeo aí, se você não me viu ainda vestido desse jeito com essa cara de tacho aqui, você tá perdendo a primeira parte, tá? Então agora especificamente a gente continua falando das fronteiras do Brasil, e nessa aula 14 e 15 a gente vai falar das fronteiras marítimas. Combinados? É só pra você achar que o vídeo travou. Bobo. Vamos lá, boba. Vamos falar das nossas fronteiras marítimas. Aguinha. Ó, cara, olha a quantidade de litoral que o Brasil tem. Nós temos mais de 7.000 quilômetros de litoral. Isso se a gente contar em linha reta. Se for fazer todas as curvas do litoral aí, vai para mais de 9, eu acho que é isso, sabe? Então a gente tem um território marítimo também, uma fronteira, né, marítima muito grande. O Brasil tem um litoral gigantesco, né? E a gente precisa entender nessa aula de hoje o que isso pode trazer para a gente de positivo, né? Como que é feita as regras do que o Brasil pode ou não pode. Então, tipo assim, César, eu tô na praia, o Brasil vai até ali, eu tenho um pedaço ali da água que também é do Brasil, até onde que vai isso, quem que definiu isso, como é que a galera faz isso, né? Então, na aula de hoje a gente vai tentar entender isso. E principalmente, sabendo que a gente tem um território marítimo também para administrar, ou sob nossa responsabilidade, principalmente que a gente pode ter nesse território marítimo algumas riquezas que podem ser exploradas, né? Sempre essa exploração de riqueza tem um lado positivo e negativo. Se a gente souber explorar, isso é positivo, mas se a gente fizer caca também, explorar do jeito errado, isso passa a ser negativo, tá? Então o nosso litoral vai aqui, ó, da foz de um rio que fica lá no Amapá, que chama Rio Oiapoque. Você já deve ter ouvido falar, ou seu pai, ou sua mãe, pergunta para eles aí, uma expressão que fez muito sucesso no Brasil, que era assim, ó, vamos lá, o Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí. São dois rios, né? Na verdade, o Chuí é um arroio, que é um rio menor, vamos dizer assim, depois em hidrografia a gente acerta isso. O Chuí fica aqui, ó, lá no extremo sul do Brasil. E o Oiapoque seria o ponto do litoral mais ao norte. Durante um tempo, nós falamos isso na outra aula, né? Até se acreditou que o ponto mais ao norte do Brasil seria esse tal da foz do rio Oiapoque. Mas depois a gente descobriu que fica aqui, ó, na nascente do rio Ailã, tá? Lá no Monte Caboraí, em Roraima. Mas isso a gente já falou na última aula. Mas assim, nós temos um grande litoral, então, aqui, para ser analisado, que se a gente for olhar a miúde mesmo aí, vai dar mais de 9.000 quilômetros de fronteiras marítimas, tá? Olha só que Brasilzão que a gente tem aqui, cara. É muito grande, velho. É muito grande. Então, assim, ó, nós temos as nossas fronteiras marítimas, só que o Brasil também tem alguns arquipélagos e algumas ilhas, tá? Então a gente tem, fora do continente, né, uma porção de terra cercada por água que a gente chama de ilhas. Se for um conjunto de ilhas, então a gente chama de arquipélagos. Existem territórios brasileiros que estão além do continente, tá? Acho que a maioria de vocês sabe disso. Alguns famosos, Fernando de Noronha, São Pedro, São Paulo, Trindade, Martim Vaz. Esse aqui, por exemplo, é a ilha de Trindade. Olha que maravilha. Uma questão interessante sobre as ilhas é assim, elas fazem parte, né, do território brasileiro, fazem parte das nossas fronteiras, e existiu muita disputa, né, territorial por essas ilhas, o que pertence a qual país e tal. Nós temos um conflito aqui na América do Sul bastante famoso, que é o conflito sobre algumas ilhas que estão ali próximas à Argentina, né? As Ilhas Maldivas para os argentinos, ou as Falklands para os ingleses. Teve até uma guerra entre os dois países para definir isso. Então é sempre muito importante a questão de posse, né, desse território de uma ilha. Até pela questão de recursos naturais, pesquisas. Tem muitas que têm estações meteorológicas, tá? Melhor dizendo. Aí você tem pesquisas científicas da parte da biologia, da geologia, né? Questões climáticas e, lógico, pensando assim num cenário de geopolítica, possíveis guerras e tal, não deixa de ser um lugar de monitoramento ou de abastecimento. Então é muito importante a posse dessas ilhas. Isso gera
muitos conflitos, né? Tanto é que a ONU teve que definir o que seria para eles, o conceito de lei dos mares, né? Ou seja, como que o Brasil define que essa ilha aqui então é do Brasil? Primeiro, pela proximidade com o nosso território. Segundo, a gente tem que ter alguém habitando lá, tem que ter algum brasileiro morando lá. Então, normalmente você manda alguém ou das Forças Armadas ou monta uma estação de pesquisa. Então, você não tem pessoas que vivem ali necessariamente, mas que produzem pesquisa e ocupam o território, tá? Só algumas curiosidades sobre isso. Bom, César, então vamos pensar o seguinte, ó. O que está em jogo, então, quando a gente fala dessas fronteiras marítimas, né? Vamos pensar assim, ó, vamos dar uma olhada aqui no relevo submarino para a gente entender. Imagina que isso aqui é o Brasil, ó. Imagina que isso aqui seja, sei lá, ali a região do litoral de São Paulo, que você conhece melhor, aí você tem ali a Serra do Mar e tal, quando vê tem a praia. Vocês adoram ir para a praia, adoram para ir, principalmente Ubatuba, quando está chovendo, vocês gostam muito, né? Então imagina, ó, tá, César, eu entendi, o Brasil vem até aqui. E a nossa fronteira marítima, então, onde que é? Ela é aqui, né, onde começa a água do mar, onde estão quebrando as ondas, ela é bem no meio do mar, ou seja, imagina que aqui já é o continente africano. O que dessa água aqui, então, é do Brasil? O que pode ser explorado pela gente, ou o que pode ser apreendido pela Marinha Brasileira, se estiver navegando, até onde vai esse limite da nossa fronteira marítima? É isso que nós estamos tentando entender nessa aula. É isso que eu vou explicar para vocês. Para isso, vamos olhar aqui o relevo submarino, que é importante para a gente pensar assim. Nós não estamos falando só de domínio de água. A água é importante, mas tem coisa embaixo da água ali. Então, se você pudesse, imagina que você é imortal, tá? Você não precisa respirar, e você foi para a praia e você saiu andando na praia. Você saiu andando com óculos, né, para você ver debaixo d'água, e não é que você não precisa respirar, faz de conta que você está com... Não, faz de conta que você é imortal, que você pode andar debaixo d'água sem respirar. Senão a gente vai precisar de vários aparelhos, em alguma profundidade você pode morrer por conta da pressão da água em cima de você. Então, você é imortal, você foi dar um rolê, tá? Foi só o teu espírito dar um rolê. Você chegou na praia e falou, quero ver o que tem aqui. Aí você saiu andando e foi descendo aqui, ó. Nesse primeiro rolezinho que você está dando aqui na praia, a profundidade ela não desce muito. Assim, vai tendo ali, vai afundando um pouco, mas é muito devagar isso. Porque aqui você está andando, né, na plataforma continental. Tá vendo aqui, ó? Você saiu do continente, veio andando na praia, aí você entrou na plataforma continental. A plataforma continental é a parte mais rasa, é como se fosse a extensão do continente. Então você vai andando ali, vai afundando, você vai afundar e tudo, mas aí é a parte mais rasa. É lógico que depende do lugar que você está. Alguns lugares essa plataforma é maior, né, menor, então tem lugares que é mais fácil de um navio chegar perto, tem outros que nem tanto, né? Mas no geral você tem uma plataforma continental ali para você ir andando. Vai chegar um momento que vai ter um degrau, tipo assim, vai chegar um momento que vai ter uma descida, um talude, um barranco, não escreve barranco em lugar nenhum, pelo amor de Deus. Mas ó, você tá vindo andando aqui, tá de boa, quando vê, ó, tem um barranco aqui, ó. Esse barranco a gente chama de talude continental. Ele é grande. Nossa, ele pode ter milhares de metros assim, né? Ele vai descendo, só que aí a profundidade é maior. No talude, na plataforma continental ali, você tem uma profundidade de uns 100, 200 metros no máximo. Já o talude já começa a descer e pode chegar até uns 2.000 metros, mais ou menos. Ou no limite dele, lá no finalzinho dele, no máximo assim, no fim aqui desse barranco, desse talude, uns 4.000 metros de profundidade pode ter, tá? Então ali já é uma descida perigosa, tá? Mas isso você já andou bastante. Então, andou a plataforma continental, andou o talude continental, que é essa espécie de degrau, aí você chegou lá aqui, meio que no fundo do oceano. Esse fundo do oceano tem um nome, a gente chama de planície abissal, né? Ou de bacia oceânica, que é o fundo do mar. E aí então, ó, você desceu, saiu da praia, plataforma continental, não afundou muito, talude continental, epa, tem uma rampa aqui, já desceu a rampa, no esquibunda ali escorregando, acabou o talude continental, a bacia oceânica, né, ou a planície abissal, aí você está no fundo do mar. No fundo do mar você vai ver umas paradas estranhas. Você pode ver, por exemplo, no fundo do mar, uma ilha vulcânica. Depois a gente vai estudar isso em geologia, mas você pode ter atividade vulcânica no fundo do mar, que está expelindo material e pode fazer uma ilha vulcânica. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tem algumas ilhas vulcânicas que elas... Ó, você está no fundo do mar, tipo uns 4.000 metros de profundidade.
Mas algumas ilhas vulcânicas, elas vão crescendo com o tempo, vai tendo erupções, esse material vai virando pedra e tal, que elas podem até sair para fora da água. Um pedacinho de uma ilha vulcânica dessa aí no Brasil, Fernando de Noronha, por exemplo, formada há milhões de anos atrás. Mas depois a gente olha isso em geologia. Então você está lá dando um rolê no fundo do mar, isso aí mortal, e aí você olhou e você viu um pico lá, uma parada, falou, pô, isso aqui é uma ilha vulcânica, você está viajando no fundo do mar. Aí vai chegar uma hora que você pode encontrar uma cordilheira, um monte de montanha no fundo do oceano, as maiores montanhas, inclusive no fundo do oceano. Tipo, sabe, um conjunto de montanhas mesmo, assim. No caso aqui do exemplo que eu estou dando, entre a América e a África, você tem um conjunto de montanhas ali embaixo da água que a gente chama de dorsal. Nesse caso aqui, dorsal mesoatlântica. Dorsal, meso, entre, né? Dorsal do meio do Atlântico. Então tem um conjunto de montanhas aqui no meio do Oceano Atlântico. E aí, num determinado momento, você andando no fundo do mar, você ia achar esse conjunto de montanhas também, tá? Que também pode ter misturado ali as ilhas vulcânicas e tal. Na verdade, isso tem a ver com o encontro das placas tectônicas ali. A gente vai olhar isso num outro momento. Hoje a aula é sobre fronteira, mas eu só estou apresentando para vocês o fundo do oceano ou o relevo submarino aqui. E aí, pode ser que em alguns lugares você tenha algumas fossas, ou seja, lugares muito profundos, na profundeza do oceano, essas descidas assim, ó, esses vãos, né, a gente chama de fossa. Fossa abissal também pode ser um nome para isso, tá? Você tem um esqueminha aí na apostila, acompanhe por esse esquema. César, precisa decorar tudo isso? Não. Mas como o assunto nosso hoje é fronteira, pensa o seguinte, ó, para um país como o nosso aqui, que nem o Brasil, tirando essa questão das ilhas, que também são nossas, quais são as principais partes do relevo submarino que importam mais para a gente? Eu arriscaria dizer plataforma continental, porque é a extensão do meu litoral ali, né, do continente, é a parte mais próxima, é onde eu vou fazer os portos para os navios, é onde eu posso explorar, por exemplo, recursos naturais como o petróleo, né, ou eu posso produzir sal, enfim, essa plataforma continental é muito importante. E o talude, porque já que ele vai descendo também, nessa descida eu posso ir aproveitando economicamente esse território. Então, do relevo submarino, o que importa bastante para a gente é isso aqui, ó, a plataforma continental e o talude continental. Beleza? Só um detalhe, né, para adiantar a aula de geologia aqui. Vocês sabem que a África e a América já estiveram bem próximas, né, já estiveram ligadas, né, mas que elas estão se afastando, na média de uns 2 a 10 centímetros por ano. Essa dorsal mesoatlântica ela vai afastando as placas tectônicas, tá? Então, isso aqui seria o fundo do mar, então. Seria o nosso relevo submarino. Beleza? Próximo. Agora, pensa o seguinte, ó. César, esses lugares, então, né, que, por exemplo, a praia é o fim do Brasil ali, como território, né, continental. Então, assim, além desse território continental, pô, tem muita riqueza ali, cara, nessa água, né, a partir do litoral que eu apresentei para vocês. Ali você tem possibilidade de pesca, ali você tem possibilidade de produzir recursos que valem grana, como, por exemplo, sal, petróleo, gás, navegação, né, pesquisa científica. Você tem um monte de interesse, então, nessa extensão do território. Por isso que quando você vai ver as fronteiras de um país, todo país vai além do continente, todo país que tem litoral, né, igual ao Brasil. E aí tem uma parte desse litoral que nos pertence. Uma parte desse litoral, né, uma parte das águas também é considerado território brasileiro. A gente não tem o território aéreo, por exemplo? Aí a gente tem o território marítimo também. Isso a gente chama de mar territorial, esse é o conceito. Ou seja, quando eu olho, deixa eu voltar só um pouquinho aqui, ó. Quando eu olho para o litoral brasileiro, o território brasileiro é esse aqui, ó, o continente, beleza. Mas também tem um mar territorial, também tem uma parte do nosso território que é o nosso mar. É isso em resumo, tá bom? Então nós temos um mar territorial. Como é que define esse mar territorial? Aí é bastante complicado, tá? Mas você não precisa decorar nada disso. Mas dá uma olhadinha lá no livro-texto, você vai ver que tem vários acordos, várias brigas, várias convenções para definir. Porque cada país vai dizer uma coisa conforme o seu interesse, né? Um país que tem um mar territorial pequeno está de olho no mar territorial do outro. Então o Brasil tem um grande mar territorial, a gente tem que proteger o nosso mar territorial. Então você vai ver que tem algumas
alguns debates, algumas discussões e tal. Uma coisa importante que aconteceu no Brasil foi que em 1970, lá no governo militar, o governo militar baixou um decreto lá dizendo que o nosso mar territorial, ou seja, a quantidade de água ali e tudo que está embaixo, que faz parte do Brasil também, teria 200 milhas náuticas. Essas 200 milhas náuticas dá mais ou menos 350 quilômetros. Então, chegou na praia, 350 quilômetros ali em volta do Brasil, vamos voltar ali, ó, isso em 1970, que é um marco, né, nessa divisão, ó, do nosso litoral, 370 quilômetros aqui, ó, é nosso também. Isso faz parte do mar territorial brasileiro, né? E aí você tem muitas discussões, você vai ver vários termos técnicos, não se preocupa com isso, tá? O que seria as águas interiores, o mar territorial, a zona econômica exclusiva, a plataforma continental, tudo. Mas assim, no geral, o que ficou combinado no fim de tudo? Olha o que eu disse até agora. É interesse dos países manterem um domínio, uma soberania sobre um território também marítimo. E isso chama mar territorial. Faz parte do nosso território brasileiro, também uma parte do mar. Por fim das contas, para resumir todas essas convenções, acordos, decretos e tal, em 2007 aconteceu um negócio importante. Em 2007 o Brasil conseguiu, junto à ONU, um conceito que aqui nós chamamos de Amazônia Azul. Ou seja, seria, de forma bem genérica, o nosso mar territorial. Seria a parte do litoral aqui, ó, a parte do mar, contando as ilhas, tá vendo? Ó? Aqui Trindade, Martim Vaz, o arquipélago de São Paulo e São Pedro, Fernando de Noronha. Toda essa faixa azul aqui do Oceano Atlântico pertenceria ao Brasil. É lógico que tem uma questão técnica aí, se o Brasil tem soberania total, ou o Brasil é responsável por essa parte, mas assim, para a gente resumir aqui, vale a pena dizer o seguinte, isso daqui, toda essa faixa, a partir de 2007, faz parte do território brasileiro. A gente chama de Amazônia Azul, é um termo criado pela Marinha Brasileira, porque se você pegar a extensão territorial de toda essa faixa aqui azul, que o Brasil é responsável e tem soberania sobre esse território, pode explorar inclusive economicamente e tal, isso dá mais ou menos o tamanho da Amazônia Verde. Então seria uma outra Amazônia que nós temos aí, a Amazônia Azul. Tudo bem? Então, pensando no conceito assim de território, essa Amazônia Azul está para o Brasil. A gente pode controlar, olha o tanto de coisa importante que acontece aqui. Transporte, por exemplo, no Brasil nós temos muita navegação de cabotagem, né? Você sai de um ponto do litoral e chega em outro ponto através de uma navegação que vai aqui, ó, em torno do território brasileiro. Nós temos transporte, nós temos pesca, nós temos pesquisa científica, nós temos áreas de preservação, nós temos a maior produção de sal do mundo, nós temos o petróleo. Então olha só, não é, vê se você concorda comigo, olha a coincidência, só que não. Desde 2004 ali o Brasil começou a pleitear na ONU, expandir aqui essa área de controle do Brasil. E aí em 2007, quando isso foi dado para o Brasil, teve um anúncio do pré-sal. Então, a nossa maior reserva de petróleo, uma das maiores reservas de petróleo do mundo, está nessa região que o Brasil pode explorar. Viu a importância de ter um território marítimo também? Ah, César, isso foi de caso pensado? A Petrobras já está pesquisando há muito tempo esses recursos, né, em águas e tal. Sim, provavelmente sim. Tanto é que os Estados Unidos, depois desse episódio, ficou desesperado e determinou o monitoramento de vários ministérios no Brasil. O ministério mais monitorado, saiu um escândalo lá, né, dessa vigilância, do Wikileaks e tal. Pesquisa isso aí na internet, é outro assunto. Mas assim, o governo norte-americano espionava o governo brasileiro. Voltando. O governo norte-americano espionava setores estratégicos do governo brasileiro. E o ministério mais espionado era o Ministério de Minas e Energia. Porque os caras queriam saber como que deram essa volta. Nós pedimos uma parte do território para a ONU, a gente quer ter 350 de território ali, expandir, fazer uma Amazônia Azul por conta da preservação, a ONU vai, beleza. Aí quando vê a gente anuncia a descoberta do maior campo de petróleo, da maior reserva de petróleo do mundo, 800 quilômetros aí de petróleo, que vai do Espírito Santo até Santa Catarina, que a gente chama de pré-sal. Depois a gente vai ter uma aula só para falar disso. Estou usando isso aqui, não para você guardar isso na aula de hoje, mas só como exemplo. É muito importante que a gente tenha domínio, ou pelo menos
prioridade na exploração dos recursos naturais do litoral. Muitas riquezas vêm do litoral, por isso é importante que o litoral, essa faixa de água marítima, seja incorporada ao território de um país. E hoje o Brasil tem isso aqui que a gente chama de Amazônia Azul, ou seja, temos muitas possibilidades para fazer com isso ainda. A gente vai ter uma aula de energia, a gente vai falar de tudo isso com mais detalhes lá para frente, tá bom? Resumindo o que a gente falou aqui então de fronteiras marítimas, galera. O Brasil tem muitas fronteiras no geral, mas as marítimas, cerca de 9.000 quilômetros. Esse território marítimo, depois de muita discussão do que pode ou não pode ser, na verdade até hoje isso está sendo discutido na ONU lá, tal. A ONU meio que está querendo rever alguns pedaços aqui da Amazônia Azul para atender interesse de outros países, provavelmente, mas no fim das contas o Brasil, depois de um longo processo aí, conseguiu estabelecer a sua prioridade de vigilância, soberania e até de exploração econômica dessa faixa marítima aqui. Isso aqui é considerado território brasileiro, tá? E daqui nós temos muitas possibilidades geopolíticas, né? De defesa, estratégia, pesquisa, mas também oportunidades econômicas, como eu dei o exemplo aqui para vocês do pré-sal, por exemplo, que está nessa parte aqui. Tudo bem? E aí? Deu para acompanhar? Foi tranquilo? Tá rápido demais? Quer que eu dou uma desacelerada? Eu tô deixando os vídeos aí porque você pode dar uma pausa, você pode, né, ir aos poucos. Muito importante, aqui, fechando aqui as fronteiras do Brasil. Muito importante que vocês... Chega, né, César? Tá bom. Muito importante que vocês leiam o livro-texto, galera, por favor, tá? Eu tô falando isso desde quando a gente começou o ano, com as aulas presenciais, mas agora... extremamente importante. Leiam o livro-texto com bastante atenção. Não é para ler o livro-texto mexendo no celular, olhando o WhatsApp, assistindo televisão, não. Uma leitura atenta, tá? Não tem muita coisa. É pouca coisa do livro-texto que tem para ler, tá? O capítulo não é tão grande assim, ó. Então, ó, aí lá você tem mais exemplos. Só lembrando para vocês que não é tudo que eu falo na aula que tem no livro-texto. E não é tudo que tem no livro-texto que eu falo na aula. Na verdade, há um equilíbrio entre as duas coisas. Então você precisa complementar essa aula lendo o livro-texto com bastante atenção. E aí depois a gente faz exercício, vocês tiram as dúvidas. Não esqueça aí a metodologia da escola, que é aula dada, aula estudada. Então você tem que ter um papel ativo em casa de ir estudando também. Sabe, pega o livro-texto para ler, deixa o computador aberto, fica com o Google ali do lado. Ó, viu uma palavra que não conhece, viu um termo, um lugar, ficou curioso com alguma coisa? Já vai ali e faz uma pesquisa, seja um aluno ativo, beleza? Seja um pesquisador. Espero que tenha dado certo, a gente vai conversando, mas essa semana é isso que a gente tem aí, tá bom? Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida para vocês. Até a próxima. Valeu!